A primeira edição do estudo foi em 2024, onde os provedores apresentaram vários casos de experimentações, de provas de conceito. Este ano, 2025, a gente viu casos funcionando, trazendo resultado para as empresas, casos que não trouxeram grandes retornos. Tá? E a gente vê algumas áreas de concentração onde a GenAI é melhor aplicada e funciona melhor. E a gente vê também a preparação por um cenário que a gente espera ver agora em 2026, que é o uso dos agentes. Então, esse caminho, na conversa com as dezenas de provedores que a gente teve, ficou muito claro que eles estão indo nessa direção. Então, o primeiro aspecto, assim, aí a gente vê um montão de casos para chatbot, atendimento a cliente. A gente vê um grande uso dentro dos próprios departamentos de TI, seja no cliente, seja no provedor. Eu acho que talvez uma das áreas mais afetadas pelo GenAI é a própria área de TI. E a gente viu muita coisa sendo usada dentro do fornecedor que não necessariamente se torna um produto ou um serviço para venda do cliente, mas usada internamente. Isso tem dois impactos. O primeiro deles é que a utilização, a experiência e a experimentação acaba trazendo mais conhecimento para este provedor e o torna mais capacitado para desenvolver soluções de GenAI para o seu cliente. O segundo aspecto é que existe uma significativa redução de homens-hora nos desenvolvimentos. A gente não sabe exatamente, pelo menos neste ponto, como é que o mercado vai tratar isso, se o preço médio desses serviços vão cair ou se isso vai estar embutido no preço, os preços vão se manter e aquele que tem a melhor capacidade de aplicação de GenAI no processo de desenvolvimento de software vai acabar levando uma maior vantagem competitiva, vai trabalhar com mais margem. Mas o fato é que, assim, a área de TI é uma das mais impactadas. A gente fala de GenAI como uma tecnologia que é usada em conjunto com outras para, por exemplo, o Analytics, para, por exemplo, a parte de gestão de cadeia de suprimentos, para uma série de coisas. Ele pode ser usado simplesmente como uma interface de usuário. O que eu quero dizer com isso? Você desenvolve um software que, ao invés de você ter lá comandos, menus, uma interface gráfica, você conversa com ele em linguagem natural. E isso, por si só, já é um grande ganho de melhoria para as aplicações. Então, existe uma solução que foi mencionada por vários provedores, que a gente adotou o nome de GenBI, né? Mas eles se chamam de converse com seus dados, navegue com seus dados, ou seja, você vai perguntando para o agente como os seus dados, as vendas da sua empresa, como os dados de produção e tudo isso estão organizados e ele vai te trazendo respostas. Esta é uma solução onde a IA generativa é usada como interface de usuário. E por trás dessa interface tem a utilização, por exemplo, de dados, de banco de dados SQL ou Python, que é tecnologia de dados estruturados. Ou seja, é uma grande encapsulação de tecnologias diferentes que trazem uma solução bem efetiva. Tá? Então, assim, a gente hoje caminha para esse mundo dos agentes. A gente vê, por exemplo, a própria AWS desenvolvendo muitos produtos e soluções focando nisso nos agentes. A Salesforce faz a mesma coisa. A ServiceNow também está desenvolvendo, caminhando nesse sentido. E o que se imagina lá na frente é que esses agentes vão trabalhar em conjunto, realizando tarefas, automatizando tarefas dentro das empresas. No entanto, tem alguns problemas nessa história. Quer dizer, a primeira delas, assim, com relação à definição. O que é um assistente e o que é um agente? O agente ele vai ser autônomo, ele vai utilizar o seu modelo, os seus processos para escolher a melhor alternativa e tomar uma decisão.
E é aí que ele vai automatizar essa decisão. Então, por exemplo, o pessoal fala hoje de agentes de compra. Então, eu preciso comprar um monitor para o meu computador. O próprio agente vai avaliar os parâmetros que ele quer, tamanho, marca, brilho, esse tipo de coisa, e ele próprio vai fazer a avaliação e ele próprio vai fazer a compra. A gente ainda não chegou lá, mas eu acredito que alguns processos possam ser feitos dessa forma. E aí a visão que se tem mais a curto e médio prazo é que as empresas terão dezenas ou talvez centenas de agentes trabalhando junto, cada uma especializada em uma tarefa. E aí é preciso que haja uma camada de sistemas que orquestre esses agentes. Então a gente tem alguns modelos aí, algumas plataformas e frameworks de trabalho disso, que hoje já estão sendo exploradas pelos provedores. Então o LangChain, o Crew AI, são frameworks de trabalho que permitem a orquestração desses agentes. Hoje a gente tem casos muito bons aqui no Brasil de chatbot, de uso no processo de desenvolvimento de software, mas tem alguns outros casos que chamam a atenção. Por exemplo, no setor jurídico, tá, nos tribunais de justiça, há alguns provedores que parece que se especializaram nessa área, então desenvolveram soluções para tribunais do Brasil, tribunais regionais e esse tipo de coisa, que permite classificar os vários tipos de processos, permite identificar jurisprudências, ou seja, identificar casos julgados semelhantes ao caso que está sendo julgado. A gente viu no AWS Reinvent um caso também muito interessante para a área jurídica e que trouxe uma inovação, que é o uso do Small Language Model, ou seja, o modelo estava sendo construído especificamente para aquele agente, tá, para o uso do caso jurídico. Era o caso de aprovação de tratamentos para doenças raras por juízes, ou seja, o paciente ele demanda um tratamento fora do protocolo, vamos dizer assim, um tratamento de uma doença rara, e o juiz tem que avaliar se aquilo é pertinente ou não. Só que o juiz não tem, na maioria dos casos, formação médica, né? Então, estava sendo construído, em parceria com a Universidade de Medicina de São Paulo, um modelo de linguagem pequeno, um Small Language Model, um SLM, né, como se fala, porque trata-se de uma área muito específica, com uma linguagem própria, com uma taxonomia própria. Então, nesse caso, era necessária a construção de um modelo dedicado para a montagem desse agente. Tem um caso que público, né, e aqui vale lembrar que a maioria dos casos que a gente trata são confidenciais, mas quando eles são públicos a gente pode falar, que eu achei muito relevante pelo impacto nos negócios que ele trouxe. É o caso da Elfa, que é uma distribuidora de suprimentos para hospitais. Ela recebia pedidos de cotação por e-mail, e nesse mesmo e-mail vinham outros pedidos de informação, outras demandas. Ela manualmente separava esses e-mails, manualmente preenchia essas cotações, e esse processo levava 2 dias, aproximadamente. Foi construído um agente pela A3 Data de cotações, que ele responde o pedido do e-mail e pedido de cotação em 15 minutos, tá, com o uso de GenAI. Isso aumentou significativamente a receita da empresa, da Elfa, e ele elevou o nível de serviço e se tornou, digamos assim, a Elfa se tornou um fornecedor de suprimentos para hospitais mais confiáveis, ou mais responsivo. Com relação aos destaques desse ano, a gente tem os suspeitos usuais, né, aquelas empresas que já desempenham um papel destacado nos estudos de Analytics e no estudo de GenAI do ano passado. Esse ano a gente teve gratas surpresas, tá? É o caso da Vulkan, por exemplo, que é uma empresa que mostrou muita competência na parte de consultoria de GenAI.
Então eles têm um framework muito bem estruturado, muito bem montado para avaliar a maturidade de AI do cliente, metodologias de gestão da mudança, que não é algo fácil. Uma empresa que tem mostrou uma grande capacidade de entender os problemas do cliente do ponto de vista técnico, do ponto de vista de negócios, para desenhar soluções. Um outro exemplo também de uma empresa que foi uma grata surpresa é o caso da Xertica. É uma empresa originalmente da Colômbia, mas que montou operações no Brasil já há alguns anos, já com muitos casos no país. A Xertica tem uma parceria muito forte com o ambiente do Google, né, com a plataforma do Google, e ela foi pioneira, inclusive, na certificação em orquestração de agentes. Então, a Xertica é uma outra grata surpresa do ano. Existem outras empresas aqui que surgiram esse ano, a Scopia, por exemplo, que foi Rising Star, mas o que a gente vê mesmo assim é que os provedores brasileiros estão investindo corretamente em GenAI, diferentemente do ano da versão anterior do relatório. A gente vê esse ano muita inovação na área da saúde, inovação na área jurídica, na área do direito, inovação na gestão de cadeias de suprimento. Realmente, assim, esse hype todo que surgiu em torno da IA generativa, ele tem uma razão de ser, né? Ele não foi à toa. Eu acho que isso realmente é uma tecnologia com potencial revolucionário. No entanto, existem condições necessárias que têm que ser atendidas para que esses projetos tragam resultados. Os exemplos estão aí. Quem acompanha o nosso trabalho aqui no ESG sabe que a gente avalia centenas de casos em cada um desse estudo. Esses dados não são compartilhados, evidentemente, não são públicos, alguns deles são, mas a gente vê que no Brasil a GenAI está acontecendo, existem casos dando resultados, existem casos que não deram tanto certo também, e neste aprendizado os provedores estão identificando aí as condições para que se extraia valor disso. Eu acho que essa parte que eu comentei da consultoria de IA generativa, ou seja, entender o negócio do cliente, entender o ambiente de dados do cliente, o grau de maturidade, os processos de gestão de mudança dentro do cliente, porque também não basta construir a solução que usa a GenAI, é preciso saber usá-la também e usá-la em que medida, em que circunstâncias. Então, esta parte do entendimento, né, das coisas que vão além da tecnologia, né, eu acho que são muito importantes, né, da aplicação. Tem um jargão na área de vendas que fala assim, venda o que o seu cliente quer, entregue o que ele precisa. Que nem sempre são a mesma coisa, o que ele precisa não é necessariamente o que ele quer. Então eu acho que quem se destacou este ano no estudo, quem ocupou aqui o quadrante de líder, e mesmo os provedores Rising Star, são empresas que souberam entender o que o cliente precisa. Então não é empurrar o GenAI a qualquer custo, porque também há outras tecnologias que, dependendo do caso, desempenham muito melhor, são mais simples de ser implementados e funcionam melhor. Também não é o caso de sair fazendo GenAI quando questões fundamentais como qualidade de dados, processos de governança de dados não estão maduros e estruturados, também não vai funcionar. Então essas condições para entender as necessidades do cliente, entender em que estágio ele está, o que ele vai ter que fazer, são fundamentais, tá? Mas a gente consegue ver também, é o caso, por exemplo, da Flex, é uma empresa muito inovadora que aplica GenAI em problemas impensáveis, né, o impensado para o uso de GenAI. Então, a gente vê também muita inovação. E nesse aspecto, eu posso afirmar que os provedores brasileiros estão par e passo com os provedores internacionais. A gente participa de alguns briefings, né? Algumas dessas empresas que a gente avalia
fazem briefs globais, então a gente tem acesso à informação dos cases e do que está sendo feito lá fora do Brasil, Estados Unidos e Europa, basicamente. E os brasileiros não estão fazendo feio, não, pelo contrário, estão deixando a gente aqui cheio de orgulho. Quando surgiu esse hype de IA generativa, né, muita gente achou que ia perder o emprego, que classes inteiras de profissões seriam eliminadas e tal. E na verdade esse é um comportamento natural desde a Revolução Industrial. Tá? Toda vez que surge uma nova tecnologia e que torna algum processo obsoleto, as pessoas que fazem esse processo acham que vão perder o emprego, que isso terá uma consequência nefasta na sociedade. Eu sou da época que as pessoas faziam curso de datilografia, né, e nem por isso a gente vai proibir o uso dos processadores de texto, né? Então, assim, a forma como eu vejo é que profissionais capacitados em inteligência artificial serão mais produtivos e esses serão os mais demandados. Tá? Então, de forma geral, a IA generativa vai gerar muita produtividade na economia. E realmente, eu não acho que haverão profissões obsoletas, mas talvez hajam países obsoletos, tá? Que não têm esses processos, que não conseguem fazer as coisas com o mesmo dinâmica. Eu acho que a IA generativa vai criar novos modelos de negócio, vai revolucionar as empresas profundamente. Mas não dessa forma assim, não precisa mais de editor de texto, né? Não é assim. E aí também há a supervalorização do outro lado. Então a gente vê uma nova geração Z que opera muito bem a inteligência artificial, mas que falta outras qualificações que não são lidar com a inteligência artificial, que são importantes, como o senso crítico, como capacidade de análise, como repertório. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente ainda vai ver os impactos disso no mercado de trabalho, mas não são necessariamente negativos.